Boa tarde! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Elaine Barcelos de Araújo, jornalista, especialista em marketing e comunicação empresarial. E você está aqui na Rosa Carvão. Então, se você é novo, se você está chegando agora, essa sou eu. E hoje nós temos uma live muito especial, que é com uma escritora, a Renata Dinizo, queridíssima, que aceitou o meu convite para falar sobre objetividade e criatividade na escrita. Ela que foi a minha fonte de inspiração e quando eu estava criando o curso de escrita criativa para mídias sociais, e o livro dela foi um grande aprendizado e também foi ao encontro daquilo que eu acreditava no processo de criação, de produção da nossa escrita, seja ela no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Então hoje nós estaremos conectados, estaremos em roda com a Renata Dinizo. Vem chegando, vem para essa live que vai ser muito bacana. Ela já está aqui, eu já vou chamar ela para participar desse encontro. Que maravilha. Enquanto isso, vocês vão entrando. Estou aqui fazendo... Oi, querida! Oi, Renata! Que bom te ver! Ai, que delícia! Não vale, a minha foto não saiu com a sua, não vale, não vale. Nós vamos ter que fazer outra para minha foto ir com a sua. Tá bem, eu prometo. É que eu tô aparecendo tanto no meu perfil que eu fiquei pensando, eu vou deixar. Uma delícia. Às vezes eu entro no seu perfil só para ver a sua carinha. Pois então, não é tanto. Que legal não. isso. Tem mais é que aparecer mesmo. Não, eu tô aparecendo bastante. É isso aí. Você falou do meu livro, mas eu queria que você soubesse que você é uma inspiração diária. Ai, que bacana isso! Olha. Você está sempre aí, firme, leva pessoas interessantes, as suas postagens são muito assertivas e o teu sorriso é delicioso. Então, filha... Mas a gente se comunica por todos os meios possíveis, né? E o corpo também faz parte do processo de comunicação, né, Renata? É isso aí. E a gente faz essa conexão, né, com a fala, com o corpo, os gestos, o olhar, né? Tudo diz a mensagem que a gente quer passar. E muitas vezes a gente traduz isso na palavra também, né? E isso que eu sempre digo para as pessoas, a gente precisa aprender a expressar nossos sentimentos, nossas emoções e nossas intenções também na nossa comunicação escrita, né? Sim. Porque aí sim a gente vai estar potencializando toda a nossa capacidade de se relacionar com o outro, né? Uhum. Não vai restar sombra de dúvidas para nada. Certo. Mas eu também me inspiro muito nos teus vídeos, nas pílulas que tu dá sobre escrita, sobre comunicação, sobre expressão. E eu acho tão bacana porque a simplicidade da nossa língua e da nossa língua escrita, que a gente tem dificuldade em se expressar, né? Por natureza, eu acho. Acho que a gente está sempre aprendendo a se relacionar com o outro. Sim. Mas a gente sempre busca aquela coisa do extraordinário, né? Uma forma bacana de impactar a nossa posição, o nosso pensar, o nosso objetivo. A gente quer chegar marcando. E às vezes, quando a gente chega falando o óbvio, e de uma maneira que todos conseguem entender,
de uma maneira simples e acessível a qualquer pessoa, com qualquer nível cultural e educacional. Isso é tão mais relevante, né, do que falar com palavras difíceis e atingir apenas uma ou duas pessoas ao invés de 10. E os teus vídeos fazem isso comigo, eles dão a mensagem, passam aquele aprendizado de uma maneira tão clara e tão fácil de compreender que eu adoro. Eu acho muito bacana. Às vezes eu fico pensando que você se comunicar de maneira leve, objetiva, enfim, se comunicar exige uma dose extraordinária de humildade. Então, é um pouco... Às vezes é aquilo que você falou, as pessoas pensam que palavras difíceis, pomposas, aquelas frases bem articuladas, que isso vai promover um impacto, né? E, na verdade, o impacto dessas pessoas, quando elas fazem curso comigo e com você, porque eu acredito que não seja diferente, é quando elas descobrem que menos é mais. Né? Assim, você, na hora de jogar as ideias no papel, não importa qual é o objetivo do seu texto, o gênero, enfim, não importa, mas você coloca tudo no papel, tudo, 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 de maneira extraordinária, de maneira impetuosa, ok, mas na sua releitura, na reescrita, que é o verdadeiro trabalho de escrever, é reescrever o próprio texto. Aí a gente sempre tem que estar limpando, 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 simplificando, indo direto ao ponto com simplicidade. Então, às vezes eu acho que assim, não é só porque assim a gente se comunica mais com as pessoas, é porque as pessoas querem simplicidade. Né? Eu mesma, por que eu às vezes entro na tua página para ver o teu sorriso? Porque eu acho que você é muito autêntica nas coisas que você faz. E essa sua inteireza, a mim, é muito inspiradora. Então, eu acho que a gente ir direto ao ponto e a gente conseguir essa mágica de se comunicar e expressar quem a gente é, ou aquilo que a gente... Porque aquilo que a gente tem muito a ver com a forma de expressão. Então, quando você consegue, na sua expressão, dizer com poucas palavras o muito que você tem a dizer, aí você alcançou o objetivo, né? Ai, que maravilha isso. Sabe que tem uma pergunta, agora de manhã, no final da manhã, abri uma caixinha de perguntas ali no perfil da Rosa Carvão, para as pessoas ficarem à vontade, né? Tem gente que não pode participar, ou então tem vergonha de questionar na hora. E tem uma questão justamente ligada a isso, né? Eu até vou botar aqui para a gente ver, mas tu já acabou colocando aí, ó. Tem dicas para enxugar o texto. E eu acho que é isso que tu está falando da clareza e da objetividade da escrita, né? Para a gente não podar a ideia, a proposta inicial da nossa escrita, a gente tem que fazer isso mesmo, pegar e escrever tudo que a gente está se propondo. Aquilo que a gente imaginou, que a gente quer comunicar, que a gente quer expressar naquele momento. E aí, na segunda leitura, que eu acho que é o momento mais difícil para mim, sempre porque eu sou prolixa, eu vou confessar. Eu sempre tenho que ler e reler o texto e fazer isso que tu disse. Ir enxugando, ir limpando e tirando as gordurinhas do texto para deixar aquela mensagem ainda mais clara possível e compreensível a todos, né? Mas aí vem essa pergunta nos stories. Tem dicas para enxugar o texto? Como fazer isso sem doer, né? Porque a gente acaba escrevendo e aquilo praticamente é um filho para nós. Nossa escrita, aquela mensagem né? É um filho. Eu acho que assim,
acho que tem uma coisa importante que é muito interessante, que as pessoas me mandam um texto e eu bato o olho, eu não consigo ler o texto se primeiro eu não marcar no próprio texto as repetições, porque a primeira coisa que me salta aos olhos num texto são as repetições. Então, a primeira dica importante, você, eu, todo mundo, a gente tem um arsenal de repetições que vai mudando conforme o tempo passa. Eu já passei da época de repetir com, para, que, e quando menos espero, estou ali repetindo uma outra coisa, né? É uma sucessão de repetições. Então, quando a gente escreve um texto pequeno, é importante a gente observar. Para. Né? Eu vou ali no Word, e eu passo isso para todos os meus alunos, vai ali no Word, localiza as repetições. Vê quantos paras você tem, vê quantos com. Enfim, faz um levantamento de palavras repetidas, tira repetições. E, às vezes, para tirar repetições, a gente é obrigado a reformular o texto. Reformular o texto. Se você quer um texto mais enxuto, se você quer falar mais com menos, a segunda coisa importante é períodos e frases curtas. Isso não significa que a gente não possa escrever uma frase de 5 linhas, mas isso aí eu deixo para o Saramago. Nós, réis mortais, eu acho que o grande aprendizado é escrever frases curtas, períodos curtos. Então, isso ajuda muito a limpar o texto e a trazer clareza. Uma outra coisa importante é nada de frases mirabolantes, né? É importante a gente usar aquelas regras básicas que a gente aprendeu, que a gente pode até ter esquecido, mas a gente reaviva de uma maneira muito rápida. Olha, começa com sujeito, vem o verbo, vem o complemento, mas presta atenção porque a gente acaba repetindo os verbos. Então, sei lá, tinha. Às vezes você consegue ter num parágrafo 6 verbos repetidos. Outra coisa que é importante é, antes mesmo de escrever, para quem que eu estou escrevendo? Qual é o objetivo daquilo que eu estou escrevendo? O que que eu quero atingir com aquilo que eu estou escrevendo? O que eu quero mobilizar? É uma ação? O que eu quero do meu público? Quando você tem clareza desses pontos, na hora da reescrita, é importante você validar tudo isso. Eu atingi o objetivo? O que eu preciso para mobilizar aquilo que eu quero por meio do meu texto? O que é preciso? É cortar? É ir direto ao ponto? Eu coloquei as informações fundamentais? Tem muitas informações secundárias, porque às vezes a gente está falando de uma coisa, começa a falar de uma outra e acaba, porque o processo criativo é muito rico. É como se fosse um enorme guarda-chuva de associações simultâneas. Só que às vezes essas ideias secundárias, elas impedem a clareza. Então, por isso você precisa, na hora da reescrita do seu texto, checar se você atingiu o seu objetivo e checar também se realmente essas ideias secundárias são importantes no texto. Porque se você pode tirar uma ideia, se você pode tirar uma palavra e não vai alterar o teu texto, é porque aquilo não é necessário, não é fundamental. Eu acho que essas são as dicas fundamentais. Frases curtas, evitar repetição de palavras e tirar os excessos. Os excessos. Excesso de advérbio, excessos de verbos. Às vezes você faz uma frase, você usa 3 verbos. Será que não tem um verbo? E às vezes tem pessoas que fazem uma frase sem verbo nenhum, né? Tira a ação total daquele período, né? O personagem fica ali sem fazer nada naquela frase. Então, assim, é importante, por isso que é importante, na hora que você escreve, você não tem que se preocupar com nada. Não tem que se preocupar com nada, porque é processo criativo. Na reescrita do texto, aí sim, aí você tem que chamar o teu bom e velho amigo crítico interno para que ele
trabalhe a favor do objetivo da tua comunicação. É aí que você vai ver concordância, que e tem uma outra coisa que eu acho que atrapalha, que confunde um pouco, é o fato da gente usar sem perceber e não revisar isso, e é importante a gente prestar atenção nos tempos verbais. Às vezes você usa plural, depois passa para o singular, às vezes usa tanto tempo verbal que fica difícil a gente saber quando que aquela ação está acontecendo. É no presente? É no passado? Já aconteceu? Então, é importante a gente prestar atenção nisso e simplificar ao máximo. Quanto menos rebuscado, melhor. A gente erra menos, né, se a gente primar pela simplicidade. Eu aprendi muito isso com a escrita do jornalismo, né? De fazer justamente tudo isso que tu comunicou, que falaste agora, e estar atento sempre a cada momento, não reincidir nessas repetições, né? Nesses erros de linguagem de escrita aí. Mas isso é um habitué da minha profissão, né, do jornalismo. Mas e quem não tem uma relação direta com a escrita, Renata? Como faz, né? Como treinar isso? Isso. Eu odeio quando dizem assim, seja objetivo, seja criativo. Se a pessoa soubesse ser objetiva, ela seria objetiva, não é? Não é verdade? Então, existe um passo a passo para isso, e eu acho que é muito importante. E esse passo a passo, para mim, tem a ver com um conceito básico que, às vezes, é importante a gente ir lá para o conceito e abrir uma caixinha só para entender e ficar claro, né? Então, assim, tem a fala de um psicólogo que eu gosto bastante, um psicólogo norte-americano, e ele diz o seguinte, o Guilford, uma coisa assim o nome dele, ele fala o seguinte, quando você tem um problema, você tem 2 tipos de pensamentos que ajudam você a resolver esse problema. Um pensamento convergente, que é aquele pensamento que tem muito a ver com a educação da ciência, com a educação acadêmica, enfim, que é aquele que ajuda você a encontrar a resposta certa. E existe o pensamento divergente, que é aquele que oferece múltiplas possibilidades. Normalmente, e a gente entende que o pensamento divergente ele é estimulado em pessoas que estão ligadas à arte. Infelizmente, eu diria, porque todo mundo precisa tanto desenvolver o pensamento convergente quanto o pensamento divergente. O que significa reescrever o texto? O que significa atingir o objetivo de aprendizado contínuo sobre o próprio texto? É uma negociação que a gente faz o tempo todo entre o pensamento convergente e o pensamento divergente. Na hora da revisão, é essa negociação que a gente faz. No entanto, para conseguir fazer isso com maestria, a gente precisa, num primeiro momento, exercitar o processo criativo. Então, eu, por exemplo, durante um mês, se a pessoa puder escrever uma frase, ou um parágrafo, ou meia página diariamente, ou dia sim, dia não, eu sempre digo, escreva e não leia. Escreva e não leia. Escreva a partir de estímulos diferentes. Ou seja, durante um mês, ela só vai focar no processo criativo, ou seja, haverá estímulo ao pensamento divergente. Então, por meio de imagem, de cheiros, de sons, de lembranças, de música, enfim, o tempo todo ela vai estar focada em alimentar o caldeirão da criatividade. Isso é o pensamento divergente. Uma vez feito isso, quando ela já parou de brigar com o processo criativo, em que ela não sente mais o branco, porque ela sabe que ela pode brincar, e é gostoso brincar com as palavras, e as ideias vêm, e ela começa a sentir que ela é atropelada por ideias,
Aí a gente começa a segunda etapa da escrita, que é o processo de reescrita, que, na verdade, não é uma releitura, é uma, duas, três, quatro, são infinitas releituras. Por quê? Porque essa releitura, ela vai burilar o diamante bruto da criatividade. E ela vai permitir que você negocie o tempo todo. É uma negociação. O pensamento convergente que busca exatidão e, ao mesmo tempo, esse pensamento divergente que, de repente, ali na revisão, naquela hora, tem um baita do insight, teve uma ideia ainda melhor, porque juntou Lé com Cré e o texto cresceu. Mas ele cresceu tanto que, nossa, eu vou ter que ler só no dia seguinte para entender a loucura que eu fiz aqui nesse texto. No dia seguinte, o crítico interno vem, vamos botar ordem nessa bagunça aqui. Vem o teu lado convergente e começa a se preocupar com tirar excessos, deixar o texto mais limpo, frases mais curtas, mais enxutas, ir direto ao ponto. Mas por que uma frase deste tamanho, se eu posso dizer tudo isso com 3 palavras? E o tempo todo você limpa o texto e o teu lado mais intuitivo, mais criativo, vem com uma ideia melhor. E o teu lado, em vez de brigar, em vez de uma briga eterna entre o lado racional, o lado lógico e o lado criativo, a gente aprende a fazer as pazes e aprende que são lados interdependentes. E quando a gente consegue trabalhar de maneira coesa, você é mais inteiro na sua comunicação. Porque você se aproxima de você. E a gente o que é? A gente é essa montanha de ambiguidade, de procura de objetividade, muitas vezes a gente deixa a objetividade na gaveta e tem que tirar, muitas vezes não é a criatividade, mas a gente coloca ela na mesa na hora que abre a geladeira e que não tem nada para fazer e inventa uma comida deliciosa. Então, o tempo todo a gente é convidado a usar todas as nossas porções humanas e reescrever o próprio texto. O processo de reescrita do próprio texto é um trabalho, acima de tudo, de aproximação do comunicador que você quer ser, das pegadas que você quer deixar. E o interessante é que isso também vai se formando em nós, né? Que tipo de comunicador nós estamos nos propondo ser, né? Que tipo de redator, que mensagem a gente quer entregar, qual é o nosso propósito ali no nosso cotidiano com as palavras. É bem isso mesmo. Só que aí quando tu estava falando ali do dia seguinte, vem o crítico interno e dá aquela faxina geral, às vezes o meu crítico interno vem e adiciona mais aí. Mas aí eu assim, acho que tá faltando coisinhas aqui. Pode ser. Mas, na verdade, é a associação dele, que é exigente, que vê que falta, e, ao mesmo tempo, o teu lado criativo, ele acaba adicionando, porque adicionar é fácil, mas adicionar de maneira inteligente, sabe aquele toque de leveza, aquele toque essencial, que torna o teu texto só seu. Verdade. Aí a gente fala nessa palavrinha, que às vezes até eu não gosto muito porque acaba confundindo as pessoas, que é o estilo, né? Porque, na verdade, tu tá ali, ó, definindo. No dia seguinte, tu tá colocando cada informação no seu devido lugar, fazendo os ajustes, né, no teu texto, e, de repente, detalhando, quando eu digo acrescentar mais informações, é detalhar algo que precisa para deixar aquela informação ainda mais... isso que a Adriana Marcon está falando, adicionar com qualidade, exatamente, para trazer ainda mais complemento daquela informação que precisa ser adicionada ali e tirar realmente aquilo que está sobrando, né? Que não faz sentido.
que não traz a lógica, né? Que não traz aquele ritmo, aquela cadência, aquela facilidade de compreensão daquilo que a gente está construindo ali. É bem isso, exatamente, perfeito. Mas olha, é que eu sempre faço uma pergunta para as pessoas. O que é um texto bem escrito para você? É o texto que eu consigo ler e entender o que o autor está transmitindo de primeira. Que eu não preciso ali recorrer ou a dicionário, ou ficar refletindo mais de 1 minuto sobre aquele parágrafo, ler, reler 3, 4 vezes, porque aí é um texto truncado, é um texto complexo. Se não for uma leitura técnica que não seja da minha área, que realmente daí vai ser difícil mesmo fazer essa compreensão num primeiro momento, aí é um texto que não está bem construído, né? Agora, aquela leitura que tu faz, bate o olhar e desliza, as palavras vêm e vêm com sentido, vêm com clareza, isso é um texto bem escrito para mim. Olha que interessante, você acabou de falar isso. Há alguns anos eu fui contratada por uma multinacional para dar um treinamento só para jornalista. Bom, ok. Aí eu falei, bom, mas qual é o objetivo, né? Me passa o brief. É que eles não sabem colocar vírgula. Eu achei aquele meio estranho, mas tudo bem. Me manda os textos. Que eles tinham problema de gramática, enfim. Eu recebi o texto, achei que o texto não tinha problema nenhum, mas enviei para 2 professores de português e pedi para eles darem uma olhada. Disseram, não, Renato, o texto está bem escrito, está bem construído, não tem problema de, uma vírgula ou outra, mas não faz sentido. E eu voltei a ler os textos várias vezes. O que eu percebi? O texto estava super claro. Exatamente o que você acabou de dizer. Sabe o texto que você lê e acabou? Fica claro? Mas, no meu entender, faltava uma coisa no texto. Desculpa, eu não consigo achar uma expressão melhor. Tesão. Sabe quando você escreve por escrever, as informações estão ali, mas falta alguma coisa? Falta o que você falou, falta o sentido. Falta, eu diria até o sentido, a razão de ser de quem escreveu, que se distanciou tanto da escrita que virou uma coisa automática. Porque às vezes você pode escrever um texto muito objetivo, muito claro. Vamos imaginar, a pessoa resolveu todas essas questões. O texto está ali, direto ao ponto. Mas tem que ter aquele olhar da criatividade. Tem que ter aquele quero mais. Tem que ter aquela coisa que encanta. Um texto, além dele ser claro, ele precisa encantar, porque senão ele não mobiliza o seu leitor. Então, é exatamente essa junção que foi a proposta da live, sugerida por você mesma, que é a objetividade e a criatividade. Isso precisa caminhar junto, em uníssono. Ai, que delícia! Chegamos no ponto maravilhoso dessa live, então. Falar sobre esse casamento, essa sincronia, que para alguns é bem difícil. Aqui a Margarida Cruyff, ela é astróloga e também professora de letras. Ela diz que, assim, que falta coração em alguns textos, falta alma. Sim. E é verdade, assim. E eu acho que isso é uma grande dificuldade de muitas pessoas que querem começar a escrever, criar o hábito da escrita e não sabem como começar, porque elas ficam ali burocratizando a escrita, ficam robotizando o processo de escrita, querem uma fórmula mágica de escrever um texto que encante as pessoas sem se colocar nessa escrita, sem se posicionar de uma maneira sensível mesmo naquela redação, naquele processo criativo de trazer ali as suas motivações para juntar as palavras, né? Para dar sentido, para musicar essa escrita. E
E aí as pessoas acham que isso é, é antiprofissional, que isso às vezes é informal demais, que isso não é possível, que não é algo que é respeitado. Às vezes a academia também ela põe um distanciamento, né? Quem é ligado à área acadêmica, né? Mestres, doutores, né? Tu sabe bem disso porque tu és doutora, né? Pode afastar muito ah, o autor da sua obra ali, da sua criação, e entregar para o leitor algo completamente sem sentido, algo frio, como tu diz, que está bem feito, mas não traz, não reflete aquela emoção, não traz o extraordinário do ordinário, do simples, do, Uhum, do cotidiano, né? uhum, E às vezes isso pode virar uma crença também na hora de escrever, né? uhum. Como é que a gente faz para unir objetividade e criatividade na escrita? Eu acho que, bom, primeiro a gente precisa entender em que momento que eu estou com relação à escrita, né? Então, às vezes é importante passar, passar por um momento de processo criativo, de brincar com as palavras, de resgatar o prazer da escrita. Porque se você não passa por isso, como o seu lado lógico, o que ele vai trabalhar se você tem um branco e não consegue colocar as ideias no papel? Então, primeiro você precisa resolver essa questão criativa. Em um segundo momento, nessa negociação, porque a reescrita é aquela negociação, né, que a gente veio falando até agora, essa negociação, esse processo de aproximação entre o lado, digamos, intuitivo e o lado lógico, entre o pensamento convergente e divergente, essa aproximação se dá passo a passo, é uma construção. É uma aproximação de quem você é como comunicador e de quem você quer ser. Então, eu não sei em que momento você está com a escrita, eu não sei aonde você quer chegar. Mas é importante desenvolver um olhar, eu diria, um olhar sensível e, ao mesmo tempo, objetivo sobre o próprio texto. É importante ser o melhor leitor dos próprios textos e o melhor leitor do mundo, dos mundos. Porque a partir do momento em que você desenvolve essa habilidade de leitura do próprio texto, que você vai aprimorando isso, você vai entendendo em que momento você está, em que fase você está e o que é importante. Eu vou dar 2 exemplos para você, bem concretos. Eu estou com uma aluna agora que começou há pouco tempo e ela, assim, não consigo escrever, eu travo as 4 rodas, nosso mundo acadêmico acaba comigo, eu não sei escrever, me dá urticária, enfim, uma coisa. Do grupo, ela é a pessoa com mais dificuldade, aparentemente. Os melhores textos, diga para mim quem tem escrito. Essa figura. É ela. De uma profundidade, de uma delicadeza, de uma vivacidade. Ela passou um mês brincando e agora está vomitando tudo que ela tem direito. Tão lindos textos. Aí você pergunta para alguém, o que é um bom texto para você? Ah, um bom texto é um texto que tem uma descrição, que é um texto que tem detalhes, que você contextualiza, que você... Quando a pessoa acabou de dizer, eu disse, minha Nossa Senhora, vou morrer a hora que eu ler esse texto. E dito e feito. Tem tanta informação, tanto detalhe no texto, que quando você chega no final, você precisa voltar no começo para entender do que está se tratando o texto. Não é? Então, o que eu diria? Que uma pessoa que começa uma frase que tem 10 linhas,
sem ponto, sem vírgula, que tem 5 ideias, algumas principais, mas meia dúzia de periférica. Essa pessoa precisa aprender passo a passo, e ela vai aprender passo a construir frases mais curtas. Ela vai ter que trabalhar isso. Ela vai ter que trabalhar a atenção dela. Porque a gente fala de atenção, quando a gente ouve a palavra atenção, a gente pensa naquela atenção do aluno em sala de aula, mas existem vários tipos de atenção. Existe essa atenção que é necessária para você perceber se está faltando informação no seu texto, mas existe também aquele tipo de atenção que parece que é uma divagação e não é. Porque esse tipo de atenção aproxima você do teu lado intuitivo. Então, muitas vezes, eu diria que é importante a pessoa meditar ou ou contemplar a natureza. Contemplar o seu animal quando está brincando, ou o seu bebê no berço, ou o seu neto, enfim. Desenvolver essa habilidade de inteireza no olhar, dessa leitura de mundos, capacita você também, na hora da leitura do seu mundo, do seu texto, porque, olha, eu troquei, olha, fiz uma troca de palavras, mas, na verdade, o seu texto é o seu mundo. É o seu olhar sobre o mundo. É a leitura que você faz do mundo. Então, você consegue que o lado lógico e intuitivo trabalhe em concordância a partir do momento em que você se aproxima mais de você, em que você é mais amoroso com você. Porque você tem que acolher as suas palavras, o seu dizer, o seu posicionamento no mundo. E ele começa primeiro com você. É verdade, começa primeiríssimo conosco, né? A gente precisa daí estar com o nosso autoconhecimento ali bem azeitado, né? A gente tem que estar em paz conosco para partir para uma comunicação efetiva e afetiva, como eu digo, né? E eu também gosto muito de um psicólogo norte-americano, só que é o Howard. Não vou lembrar agora o primeiro nome dele. Mas eu falo dele também no curso de escrita, onde ele fala da sua teoria, né, que é as múltiplas inteligências. E aí ele diz que todo mundo é criativo, né? Todo mundo tem as condições de desenvolver a habilidade que quiser, basta treinar. E aí a Adriana já fez uma observação anterior ali, a tua fala dizendo que treino é tudo, né? Uhum. E é tudo mesmo, tu pode treinar qualquer habilidade que tu queira ter um nível melhor, né? Uma aplicabilidade melhor no teu cotidiano profissional ou pessoal, desde que tu se dedique, né? Que tu se empenhe, que tu se disponha, né? Tu se abra para esse universo. E com a criatividade é a mesma coisa, né? Com a habilidade de escrever também é a mesma coisa. Com essa relação íntima conosco, de nós para nós mesmos, também é a mesma coisa. E isso tudo interfere diretamente na forma como a gente se expressa nas palavras, né, Renata? Uhum. E aí acho que está esse casamento que tu falou e colocou também até agora, né? Da questão da lógica e da criatividade, né? A gente realmente tem que se permitir e saber aonde a gente está, em que momento a gente está, para se colocar melhor nesse processo de escrita. Mas tem algumas pessoas que precisam também de um empurrãozinho, eu acredito. E aí na criatividade principalmente, né? Como te fazer esse despertar da criatividade? Porque é preciso, como tu falou, resgatar nossa criança interior, nosso lúdico, né? Nossa relação íntima com não só com as palavras, mas com várias questões importantes para nós, né? Família, amigos, né? Um descanso, um lazer, para a gente estar fomentando esse caldeirão da criatividade, que é
expressão ótima que tu coloca muito bem na Casa da Comunicação. E eu queria ver se tu pode dar umas dicas para nós sobre isso. Como fomentar esse caldeirão da criatividade? É por isso que eu acho que é importante a gente não desassociar nenhum aprendizado do autoconhecimento, né? Não dá para você desassociar, porque senão vira, sabe, 12 passos para o sucesso, né? E não é assim, não é um. Não, embora eu entenda que as pessoas queiram algumas dicas, porque a gente se inspira, eu me inspiro em você, você se inspira em mim, enfim, isso é importante, mas aquilo que é bom para você, às vezes não é bom para mim, por isso que eu preciso saber, né? Então, às vezes a pessoa é muito rebelde, gosta de... quando eu falo da disciplina espontânea, que é aquela disciplina que você escolhe, se você escolheu desenvolver a escrita, se você escolheu fazer uma dissertação, se você escolheu fazer um livro, enfim, você tem que ter a disciplina espontânea, porque senão você não consegue desenvolver. Ou então você deixa para o último momento, o que eu acho uma pena, né? Um desperdício. Porque você, quando você faz uma dissertação, você escreve um livro, não importa, é um momento muito precioso. Ou mesmo quando você escreve sobre o seu trabalho, quando você faz o seu primeiro site. Ainda que uma profissional como você possa assessorar e tal, mas o prazer de você elaborar a síntese, porque o primeiro texto é a pessoa quem faz. Mesmo que venha a outra e penteie o texto, né? Essa possibilidade de você processar síntese do próprio conhecimento, não tem preço isso. Mas, para que você consiga colocar em prática para que você consiga aquecer o seu caldeirão da criatividade, porque eu acho que esse caldeirão a gente tem que aquecer diariamente, né? Você precisa se conhecer, você precisa saber tudo aquilo que desperta você um gosto de quero mais. Eu costumo dizer que, às vezes, tem alguns lugares em que eu viajo, as pessoas falam, você gosta muito de viajar? Eu falei, olha, eu gosto muito de viajar, mas eu gosto de quem eu sou em alguns lugares. Então, é mais ou menos por aí. O que faz você sair do lugar comum? O que ajuda você a despertar esse olhar de descoberta? Pode ser coisas simples do teu cotidiano. Eu, até pouco tempo, adorava passear com a minha cachorra no meio do mato. Eu voltava para casa revigorada. Aquilo me aquecia. Eu ia sem nenhuma preocupação e voltava com 1000 respostas. Às vezes eu tinha a impressão que eu tinha resposta a questões ou a textos que eu sequer havia formulado. Me vinham muitas ideias. Então, eu gosto muito de fazer pão. Eu, quando faço pão, para mim é como se fosse um ritual para mim. É um ritual de passagem. Eu chego uma e saio outra. É verdade, porque Que legal isso. eu estou num estado de atenção absoluto e as coisas vão se encaixando pouco a pouco e elas precisam, cada uma tem o seu tempo. É preciso descansar o fermento. Se você vai fazer um pão recheado, você não pode preparar o recheio na hora de colocar, porque você vai esquentar a tua massa. É como o texto. Então, tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu tempo. E você precisa saber qual é o momento e quais são as ocasiões em que você pode alimentar o seu caldeirão da criatividade. Muitas vezes a pessoa está muito preocupada em eu preciso ser mais criativa. E, na verdade, talvez o que seja necessário para que as ideias não morram na praia é desenvolver a atenção concentrada. Que é a habilidade de você ir tomar banho e só tomar banho. Não ficar
pensando no que vai ser, no que foi, né? Assim, o pensamento está num lugar, a tua emoção está no outro, o teu corpo está ali debaixo do chuveiro, enfim, não sei o que acontece, mas a gente dificilmente consegue estar ali onde a gente está presente. E muitas vezes o que falta é esse estado de atenção. Porque é ele que vai ajudar você a colocar um treino, colocar em prática um treino que facilite o seu aprendizado, que vai lembrá-lo da importância de você alimentar o seu caldeirão da criatividade, que vai lembrá-lo daquilo que é fundamental para você. Porque quando você fica no último lugar de prioridades, é porque você já esqueceu. Você se perdeu. Eu hoje, pela manhã cedo, eu fiz um post exatamente falando desse mindset, não sei se se pronuncia assim, mas da escrita, né? De que forma a gente está focado, concentrado na nossa forma de escrever, no nosso processo produtivo, porque a gente precisa ficar atento naquilo que a gente está fazendo no momento, né? Senão daqui a pouco a gente não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Né? Tá ali apenas, né? No piloto automático. E aí eu fiz esse post com o intuito para chamar a atenção do leitor sobre a questão da escolha das palavras. A gente realmente escolhe as palavras que a gente está colocando ali naquela comunicação, ou a gente está escrevendo, a gente só sabe assim, preciso falar sobre como rechear o pão, uma focaccia. E aí, senta ali e escreve. Porque tu não está concentrado naquela produção em si. Tu sabe apenas o que tu tem que fazer. E aí tu não acaba escolhendo as palavras certas para expressar para dizer como se faz o passo a passo realmente daquela receita, né? Uhum. E aí quando tu coloca isso, quando tu falou o exemplo do banho, é tudo tão bem claro, assim, realmente. Tu tá ali embaixo do chuveiro, às vezes, só isso que tá te deixando levar, né? Às vezes a gente perde esse momento da gente, né, que é o de estar relaxando apenas, simplesmente, e aproveitando aquele momento. E aí, isso não quer dizer que a gente não possa ter ideias nesse momento. Pode, e tem. É como tu disse, tu sai para caminhar com a cachorra no meio do mato e volta, né, com a cabeça fervilhando de ideias, né? Quando eu saio, principalmente para caminhar, eu faço muita observação, né, do ambiente externo, assim, das pessoas que estão na rua, o que elas estão fazendo, a forma como elas estão falando. Quando eu estou dentro do ônibus, as conversas de ônibus, né? O que é a expressão que cada um faz, o gesto que cada um faz, contando uma situação para o parceiro do lado no banco do ônibus. Isso me traz tantos insights, tantas correlações, tantas observações para serem ampliadas posteriormente, que às vezes o caderninho, ou só uma viagem de ônibus, ou só uma caminhada, não dá tempo. Mas às vezes é realmente só necessário só fazer isso, só caminhar, ou só se locomover, né? É realmente uma questão bem de se permitir e de saber como e onde está para fomentar essa criatividade. Né? E eu acho que também tem uma outra coisa, eu acho que a gente fala muito do brainstorming, né? Mas existem trocentas técnicas de criatividade, não apenas para a gente encontrar soluções, existem muitas técnicas de criatividade para estimular a criatividade textual. Agora, eu penso que se você não tem paciência de ser muito metódico na sua escrita, você pode começar observando, por exemplo, os seus 5 sentidos, porque é por meio deles que a gente aprende a realidade. Então, toda vez que você aguça os seus 5 sentidos, você está aguçando a sua imaginação, a sua capacidade de pensar por imagens. Só aí, olha, se você pensar,
passar uma semana pensando só no olfato e tudo aquilo que você sentir no cheirinho, você pode escrever um texto. Ou seja, o tempo todo você pode estimular a sua criatividade textual. E para isso você precisa estar atento a você e ao universo à sua volta, o tempo todo. E eu acho que o mais importante também assim, eu acho que é importante a gente entender qual é a relação que a gente tem com a linguagem e qual é a relação que a gente quer estabelecer com a linguagem. Porque para mim foi muito sofrida na minha infância essa questão de redação, era tudo muito complicado para mim. Eu só fui resolver isso por meio da criatividade, por meio de jogos lúdicos, enfim. O método que eu criei foi baseado nisso, foi baseado no... Eu acho que eu aprendi o que não fazer para conseguir encontrar uma forma e fazer as pazes com a escrita. Então, cada pessoa ela pode se permitir vivências e experiências para que ela se aproxime da linguagem de uma outra maneira, de uma maneira mais prazerosa. Não é à toa que o meu primeiro livro tinha esse nome, Escrita Criativa, o Prazer da Linguagem. Esse é o grande convite que eu faço, né? E é esse livro que é o livro, né, base do meu curso e da minha conexão contigo, né? Esse é o primeiro, assim. Tô louco para ler os demais, né? O Foco e Criatividade é um deles que eu quero ler também. Mas olha só, Renata, tem mais duas perguntas, já são quase 3 horas da tarde aqui no Brasil. A Renata não está por aqui, por isso que a gente está fazendo essa live bem cedinho. E tem duas perguntinhas ainda. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Renata, aproveita agora, manda na ferramenta ali do ponto de interrogação, porque a gente está se encaminhando para o final. Deixa eu colocar aqui. Olha, essa aqui é muito boa. Qualquer um pode escrever? Sim. Eu acho que assim, veja bem, eu não sei se qualquer um pode se transformar num escritor, porque vai depender da vontade dele, da perseverança, enfim. Mas qualquer um pode escrever e pode desenvolver a habilidade da escrita, sim. Se eu escrevo, qualquer um pode escrever. Porque eu comecei a escrever com 15 anos de idade. Né? Então, eu acho que é assim. E para isso, é importante a gente saber que a gente é mais criativo, que onde a gente é mais criativo está a nossa energia. Então, às vezes, uma maneira saudável de você começar a escrever é escrever sobre assuntos que são importantes e significativos para você, porque é lá onde vai estar a sua criatividade. Então, se você sabe onde está a sua energia, lá você será criativo e, portanto, será um estímulo natural para você escrever. Qualquer pessoa pode desenvolver qualquer competência. Eu não quero dizer com isso, é como, por exemplo, liderança. Existem crianças que a gente vê brincando no parquinho, a gente fala, nossa, isso é um líder nato. Mas existem pessoas que são tímidas, que têm um perfil que a gente diria, esse cara nunca vai ser um líder. O cara tímido, olha para baixo. E o cara acaba sendo um excelente líder. Porque ele tem empatia, porque ele entende a necessidade das pessoas. Então, qualquer pessoa pode escrever e pode desenvolver qualquer competência e, melhor, a qualquer tempo. Ai, que maravilha! Essa aí acho que é a melhor dica que tu deu agora. Qualquer tempo, qualquer um pode e tem uma ser o coisa que só quiser em qualquer momento. Só para amarrar isso, é que assim, a gente pensa assim, a criança é tão imaginativa, a gente cresce, a gente perde a criatividade, perde a imaginação. Não, 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 não. E eu concordo com o Piaget, concordo com outros teóricos que dizem o seguinte,
a nossa criatividade, a nossa imaginação, ela aumenta à medida que a gente vai experienciando mais coisas na vida. Então, quando a gente fala que a criança ela é muito imaginativa, na verdade, o fato dela imaginar que ela é um rei, que ela é uma princesa... Ai, meu Deus. Peraí. Nossa Senhora, o que eu fiz aqui? Desculpa, eu bati aqui no celular. Então, o fato da criança, ela imaginar que ela é rainha, enfim, tudo aquilo tem a ver com a maneira com a qual ela está lidando com a realidade. Mas ela será muito mais imaginativa a partir da maturidade dela. O auge da imaginação é na adolescência. Então, à medida que você vai amadurecendo e a imaginação mesmo, ela começa, o esplendor da imaginação começa com a linguagem. Então, o que acontece muitas vezes é que ela fica em estado dormente, por conta dessa coisa utilitarista da vida. Você tem que ser eficiente, tem que fazer mais, fazer mais. A gente acaba deixando em segundo plano essa atividade primordial de aquecer o caldeirão da criatividade. Mas começa a aquecer para você ver como você vai ter ideia. Começa a aquecer para você ver o quanto você é criativo. Ai, que maravilha! Tem mais uma pergunta aqui que veio da caixinha, que tá aqui, ó. Para quem está começando a relação com a escrita literária, se foi bem específico, como se deve pensar o texto? Eu acho que ele deve estar perguntando, essa pessoa, da questão do planejamento, né? Se precisa planejamento para ser escritor, ou como iniciar a carreira literária, acredito eu, né? Vixe, tá vendo como a gente precisa ter clareza até para fazer pergunta? Porque pode ser qualquer coisa. Essa Pode pergunta. ser. Pode ser. Como é que eu penso o texto? A pergunta foi exatamente essa. Como eu penso o texto? Para quem está começando a relação com a escrita literária, Sim. como se deve pensar o texto? Olha, essa é a pergunta. Eu vou responder o que eu entendi da pergunta, tá? Eu entendi que essa pessoa está querendo saber se antes de escrever, como é que ela deve pensar o texto, se ela deve organizar o texto, enfim. Vamos imaginar que você decide escrever um livro. Eu acho que tem trocentos caminhos e você vai descobrir o seu caminho. Mas eu acho que tem duas possibilidades já que é mais comum. A primeira delas, que é você planejar. Quando eu digo planejar, imaginemos que você vai fazer um livro técnico, que não é literário. Você vai fazer um livro técnico sobre como fazer um pão. Eu vou escolher dentro do universo de pão, eu não posso falar de pão de maneira genérica. Eu vou ter que pensar um universo de pão. Vamos supor que eu pense só em pão pão com recheio, pão que eu possa fazer sem ter que amassar. Enfim, eu tenho que fazer um recorte de possibilidades de fazer pão, certo? Eu preciso pensar o seguinte, eu posso pensar até nos capítulos desse livro. Capítulo número 1, eu vou ter pão com massa de pizza mole. Capítulo número 2, vai ser só os recheios. Capítulo número 3, enfim. Eu posso pensar e fazer um mapa mental de tal maneira que eu coloco no centro do meu mapa o pão, que é o assunto principal, e eu vou fazer um mapa mental por meio de associações de ideias de cada capítulo. Então, cada galho, eu vou pensar num capítulo. Qual vai ser
o propósito essencial de cada capítulo e os subtemas desse capítulo. De tal maneira que, quando eu olhar esse mapa mental, eu consigo entender e visualizar o que vai ser o meu livro. Isso seria um livro técnico. Vamos imaginar que eu queira fazer um livro de crônicas. Eu posso, por exemplo, como uma aluna, há pouco tempo, ela decidiu que ela vai fazer um livro de crônicas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. São 7 crônicas o livro dela, dos dias da semana. Que legal! Legal, né? Muito! Enfim. Você pode, por exemplo, pensar em temas para uma segunda-feira, olhares de uma segunda-feira, enfim. Você pode tentar pensar em possibilidades de temas relacionados à segunda-feira. O que acontece sempre na segunda-feira? O que é comum acontecer numa segunda-feira? Você vai falar Se do começa estado a de... dieta, se vai para academia. Isso, enfim. Você pode ter um capítulo de segundas-feiras. Tudo que acontece numa segunda-feira, a gente está criando uma possibilidade, um capítulo de segunda-feira, com possibilidades de segunda-feira, até chegar na sexta-feira, enfim, que você já está que não aguenta mais, querendo morrer, que chega o final do dia, enfim. E aí todas as possibilidades de sexta-feira. Você pode fazer um mapa mental para cada dia da semana com todas as palavras-chave relacionadas a cada dia da semana. E aí você pode ter inspiração para escrever o seu livro. Ou seja, quando você faz uso do lado convergente, você pode elencar tudo que você já sabe sobre segunda-feira. Você pode até pesquisar na internet o que acontece nas segundas-feiras. Temas interessantes, divertidos, enfim. Você usa o teu lado convergente para elencar possibilidades. E na hora que você for escrever, aí você vai viajar. Você não tem que pensar nada, você tem que escrever. Porque o processo criativo é esse fluir de ideias, esse jorrar de ideias. Quando você está em processo criativo, você não pensa o texto, você é o texto. Porque é como se você fosse... É um turbilhão de ideias, certo? Nós somos a caneta ou a pena, né? Isso. E na outra etapa, que é a segunda etapa, ou seja, nesse caso seria a terceira etapa, é quando você vai começar a reescrita do seu texto. Que é, você vai enxugar, reescrever, deixar mais claro, enfim, é o processo de reescrita. Então, você pode sim pensar o seu texto, você pode pensar a sua obra, você pode fazer uma linha do tempo, você pode usar muitos recursos, mas na hora de escrever, na hora do processo criativo, você precisa se permitir, e se você não tem fluência suficiente para escrever sem pensar, para isso existem técnicas de criatividade, para que você escreva e ganhe fluência para escrever. Será que eu fui clara? Maravilhoso, mas muito clara. Essas dicas maravilhosas de como ser objetivo na escrita e como fomentar a criatividade. Foi um encontro lindo. Muito obrigada, Renata, por disponibilizar esse tempo aqui para nós, para a gente ter essa conversa gostosa. Eu achei demais. Bom, e agora eu vou convidar você em breve, que eu quero te fazer muitas perguntas sobre o seu trabalho, que eu quero conhecer melhor, sabia? Eu vou. Adoro. Só que eu falo Faremos. demais também, né, Renata? Mas ótimo, ótimo. Para ir fazendo, enxugar ali as Não, minhas falas. ótimo, ótimo. Falamos demais, uma ajuda a outra e foi um prazer, obrigada. Foi uma delícia estar aqui com você. Obrigada, obrigada.
Você é muito Também, também. querida. Ai, muito obrigada. Quero aproveitar aqui e pedir a tua permissão para publicar um exercício desse livro, que é a Escrita Criativa, o Prazer Da linguagem, da, da Linguagem, ali no feed. E aí, como um claro. brinde assim, ao pessoal, principalmente ao pessoal que assistiu aqui a live o tempo todinho. Um beijão a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, Obrigada. beijo, tchau. Beijo, tchau.